Sabe quando a gente para e pensa, por que um mundo com tanto potencial para ser bom também tá tão cheio de dor e de conflito? Pois é, a resposta pode estar numa das histórias mais antigas de todas. Hoje a gente vai explorar Gênesis 3, o capítulo que mostra a quebra de um mundo perfeito e, ao mesmo tempo, a primeira promessa de esperança. Bora mergulhar nisso. E é aqui que está o ponto central do que a gente vai explorar. Isso aqui não é só uma história de como tudo deu errado. É também sobre como a esperança foi plantada bem no momento da falha. É uma história de ruína e de redenção acontecendo lado a lado. Para a gente entender o tamanho do impacto da queda, a gente precisa lembrar como tudo era antes. Gênesis 1 e 2 descrevem uma criação perfeita, sabe? Onde a humanidade vivia em total harmonia com Deus, sem vergonha, sem medo, sem dor. Esse era o ponto de partida. Esse capítulo, então, é a grande virada na história. É aqui que o conflito central de toda a narrativa bíblica é introduzido. E ele responde àquela pergunta que ecoa até hoje: como um mundo que foi feito para ser tão bom se tornou tão quebrado? A história começa com um personagem novo entrando em cena, a serpente. E a estratégia dela não é um ataque de frente, não. É algo muito mais sutil e, por isso mesmo, perigoso. Ela planta uma sementinha de dúvida, começando uma conversa que mudaria o rumo de tudo para sempre. Olha, o que é super interessante aqui é que essa estratégia de 3 passos é atemporal. Primeiro, ela joga dúvidas sobre o que Deus realmente disse. Segundo, ela nega na cara dura qual seria a consequência. E terceiro, para fechar, ela promete que desobedecer vai levar a um poder maior, a ser como Deus. É um padrão que se repete, né? Então, no fundo, a questão é essa. A tentação só funcionou porque fez Adão e Eva acreditarem que Deus estava escondendo alguma coisa boa deles. A raiz do problema não era a fruta, mas a desconfiança na bondade do Criador. E aí, pronto, a confiança foi quebrada. A escolha foi feita. Mas o resultado imediato não foi o poder que foi prometido, mas sim uma emoção completamente nova e, olha, devastadora. E aqui a gente vê a ironia trágica da coisa toda, né? A promessa era de iluminação, de se tornar como Deus. A realidade foi o exato oposto. Uma consciência dolorosa da própria nudez, da vergonha e de uma escuridão interior. Aquilo que prometia liberdade, no fim das contas, virou uma prisão. O lance é que a queda não quebrou só a relação com Deus. Ela quebrou, na hora, a relação entre as pessoas. No lugar da comunhão, agora tem o quê? Acusação. O homem aponta para a mulher aponta para a serpente. Aquela desconfiança em Deus que a gente viu antes se transforma na hora em desconfiança um no outro. E a unidade se desfaz num ciclo de culpa e medo. A partir dessa única decisão, as consequências começam a se espalhar como uma onda, afetando todos os aspectos da criação e da experiência humana. Vamos dar uma olhada em como isso acontece? Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Para a serpente, humilhação. Para a mulher, a dor entra na criação. E para o homem, o propósito vira um fardo. Repara só como tudo na vida foi afetado. O lado espiritual, os relacionamentos, até o trabalho. Aquela harmonia perfeita do começo foi quebrada em todos os sentidos. E bem no meio do julgamento da serpente, a gente encontra esse termo teológico super importante, o proto-evangelho. É uma palavra grega que significa literalmente a primeira boa notícia. É a primeira vez que, no meio de toda essa confusão, uma promessa de resgate aparece. Isso leva a gente para uma parte bem surpreendente da história. Mesmo no meio do julgamento, das consequências, vemos Deus agindo com uma graça que ninguém esperava. A história não acaba só na condenação, de jeito nenhum. Essa aqui é a promessa do tal proto-evangelho. É uma profecia de que um descendente da mulher, um futuro salvador, ia esmagar a cabeça da serpente. Ia ter uma batalha, sim, com um ferimento no calcanhar, mas a vitória final, a esmagadora, seria da humanidade por meio desse descendente. E a graça de Deus não para por aí. Ele mesmo providencia roupas de pele para cobrir a vergonha de Adão e Eva. O simbolismo disso aqui é muito forte, sabe? Para que eles fossem cobertos, um animal inocente teve que morrer. É a primeira vez que a ideia de um sacrifício no lugar de outro aparece. Olha só, até a expulsão do Éden, que parece só castigo, pode ser vista como um ato de misericórdia. Impedir que eles comessem da árvore da vida significava proteger a humanidade de ficar presa para sempre num estado de pecado e separação. Era um jeito de limitar o estrago, sabe?
Então, a pergunta é: por que essa história tão antiga ainda mexe tanto com a gente hoje? Vamos fechar com as lições principais que a gente pode tirar disso tudo. No fim das contas, o que a gente vê é o seguinte: o pecado começa quando se duvida da bondade de Deus. A gente vê que nossas escolhas têm efeitos reais, mas o mais importante de tudo é ver um Deus que não abandona, mas que vai atrás, que cobre e que promete um caminho de volta. A história da queda e a história da redenção, elas andam juntas, não dá para separar. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Gênesis 3 não é só um registro antigo sobre duas pessoas num jardim. É como um espelho da experiência de todo mundo. A luta com a dúvida, a vergonha da falha e aquela necessidade profunda de redenção e de esperança. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Se a gente se reconhece nessa história de quebra e de promessa, o que será que ela nos ensina sobre a chance de encontrar esperança de verdade, não apesar dos nossos erros, mas exatamente no meio deles? A busca por essa resposta é o que faz essa história ser tão poderosa até hoje.